entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad, acaba fazendo ligação aqui com o Distrito Federal. Vou chamar os meus colegas que estão comigo aqui, Rafael Veleda, Isadora Teixeira e também o Saulo Araújo, que é a questão do Banco Master, que está acabando ligando os dois debates, porque está sendo explorado tanto aqui no DF como também lá em São Paulo. Mas para além disso, nós já estamos com temas que estão sendo feitos ali, né? Perguntas feitas pelos moradores aqui do DF. Eles já falaram sobre segurança pública, agora também já falaram sobre educação e outros temas. Rafael Veleda, gostaria que você trouxesse aí para a gente os destaques, principalmente ali da primeira questão, né, que foi voltada à segurança pública. Vamos lá, Marília. Queria aqui trazer uma frase da candidata governadora Celina Leão, que, como nós, ela também percebeu que ela está sendo a vidraça, né, desse debate, e ela falou o seguinte: esse debate está muito bem ensaiado, eu sou o alvo e é uma caça à leoa, mas eu quero lembrar que na selva quem caça é a leoa. A Celina aproveitou a primeira pergunta que foi feita para ela, que foi sobre segurança, para já dar uma rebatida aí nos seus adversários. E aí a pergunta do morador do DF, o morador de Sobradinho, foi sobre feminicídios e estupros, e aí ela falou sobre as várias políticas que já há no governo e fez promessas aí de melhorar ainda mais a situação, lembrou que o DF é a unidade da federação com menor letalidade, lembrou os números bons, né? E aí também já falamos aí de infraestrutura, quem comentou foi o Capelli, falou que vai acabar com o esgoto a céu aberto, a pergunta era sobre a principal obra do seu governo, ele falou que a prioridade dele vai ser acabar com o esgoto a céu aberto, e depois o candidato Zé Roberto Arruda falou sobre educação e trouxe também, aproveitou falar do IDEB, né? O IDEB trouxe um resultado ruim para o ensino médio do DF, e aí ele falou que vai trazer de volta aí a educação pública de qualidade. Estamos nesse ponto, Marília. Também gostaria da avaliação aqui do Saulo Araújo sobre esses questionamentos. Essa fase do debate ela é bastante importante, né, Saulo? Porque é a própria população questionando ali os candidatos e querendo ter respostas sobre temas que são extremamente importantes aqui para os moradores do Distrito Federal, né, Saulo? Eu acho que, inclusive, que é a fase mais propositiva, que mais engrandece o debate, né? Porque os candidatos, eles respondem, eles têm que conversar com o eleitor, né? Então, eles não podem ficar simplesmente se atacando. Na questão da segurança pública, como o Rafael Veleda trouxe antes, a Celina Leão demonstrou um incômodo aí por estar sendo atacada, né? O governo dela dela e o governo ibanês tem demonstrado números razoáveis na questão da segurança pública. A gente teve menos homicídios, é a menor série histórica desde 1997, menos crimes contra o patrimônio também, que caíram bastante em relação, quando você compara 2025 a 2024, mas tem um calcanhar de Aquiles aí que é a questão do feminicídio, né? Então, o governo de Celina Leão aí, e de Ibanez Rocha, né, experimentou um aumento aí de 27% em relação aos feminicídios. É um tema que incomoda a Celina Leão por ser mulher. Ela já fez diversas reuniões com as autoridades da segurança pública, com o comandante da Polícia Militar, com o diretor-geral da Polícia Civil, justamente e outras pastas também do seu governo, para tentar encontrar uma solução que ajude a reduzir esses casos de feminicídios aqui no Distrito Federal. Então, no campo da segurança pública, com certeza, acho que é o tema que mais incomoda e é onde ela tem mais a explicar aí por que não conseguir uma política que faça com que esses crimes horrendos reduzam, né? Isa, você que acompanha com lupa, né, também aqui muita coisa que acontece no Distrito Federal, qual tema ele tende a ser mais sensível ali para os candidatos? Saulo trouxe para a gente que é a segurança pública. Queria saber se você concorda com a opinião do Saulo. Com certeza a segurança pública, a gente tem visto aí muitos casos, né, Saulo? A editoria de cidades aqui
do Metrópolis. Eu convido todo mundo aí a acessar metrópolis.com, nosso portal, editoria de cidades comandada pelo Saulo aqui, excelente jornalista, tem dado aí as últimas notícias de alguns crimes violentos e que têm assustado a cidade, né? Teve um caso recente de uma mulher que estava no pilotis de um prédio no sudoeste e que aparentemente em uma ação totalmente ali abrupta, um homem chega até ela, coloca a mão no pescoço dela, derruba e agride ela e aparentemente não era roubo. O rapaz não conhecia a mulher, né? Esse agressor não conhecia a vítima. Teve alguns outros casos de moradores de rua agredindo cidadãos aqui do Distrito Federal. Então, essa questão da segurança pública, como o Saulo ressaltou, o Distrito Federal tem índices importantes alcançados aí na série histórica de segurança pública, mas ainda é sim um tema que merece avançar. A gente tem o caso da Polícia Militar que, mesmo tendo aí nomeações nos últimos anos, ainda tem um déficit de profissionais, né? Outras corporações também cobram aí essa reestruturação na parte da segurança pública, e um tema que também deve ser bastante explorado nessa campanha eleitoral, que é de muitíssima importância para todo cidadão aqui de Brasília, é a questão da educação, né? Como foi pontuado aí por alguns dos candidatos, o Distrito Federal teve aí, infelizmente, esse resultado ruim no IDEB, que é o Índice Nacional que mede aí a qualidade do ensino médio, né, e da educação básica, e o Distrito Federal caiu aí de posição e está ali na lanterna, o que é muito ruim. Então, esse tema da educação, como melhorar a educação, como trazer alternativas aí para que os alunos, os estudantes possam ter mais atividades nas escolas, né? Além daquele ensino regular, eles possam ter acesso à tecnologia, acesso ao esporte, né? Para que possam também se preparar para uma profissão. Acho que isso tudo é de bastante relevância e isso deve ser explorado, além, óbvio, da saúde, que é um tema muito necessário em qualquer lugar do país, né? A saúde é um problema histórico. Brasília tem uma peculiaridade que a gente tem que lembrar, porque Brasília é conhecida também por agregar durante a semana, durante o horário de trabalho, milhões de pessoas que residem no entorno aqui em cidades goianas, e essas pessoas também procuram, além de trabalhar em Brasília, mas elas moram nas outras cidades que ficam no estado de Goiás, mas essas pessoas também utilizam o transporte, utilizam os hospitais, as UPAs, as UBSs, algumas utilizam outros serviços públicos que é do Distrito Federal. Esse é um tema muito polêmico, né? E que merece também destaque entre esses candidatos. E é justamente o tema que está sendo discutido neste exato momento, Isadora Teixeira, Saulo Araújo e também Rafael Veleda, que é a questão da saúde. Foi questionada ali, né, a falta de profissionais, que entra ali também na questão parecida com a segurança pública, que é a ausência, né, de nomeações, de concursos públicos que o Distrito Federal até faz, mas muitas vezes não acaba chamando todos aqueles ali. É uma questão também, quem acompanha aqui o DF sabe, né, que todo evento que tem a governadora Celina Leão, muitas equipes, né, muitas pessoas que foram aprovadas em concursos fazem seus protestos ali para poderem ser nomeadas. Essa questão da saúde também entrou. E também para poder zerar filas. Rafael Veleda, você que viveu aqui no Distrito Federal por muitos anos, também acompanhou toda essa questão da saúde aqui no DF. É um tema sensível? É um tema que tem que ser solucionado? Vai ser solucionado? É um tema muito difícil de ser solucionado. A gente sabe que Brasília é uma cidade que recebe uma pressão muito grande aí dos municípios do entorno, de Goiás, de Minas Gerais, até de outros estados, por causa de seus hospitais de grande capacidade, aí, o Hospital de Base, a Garran. Então, a gente está sempre sob pressão no DF, e o diagnóstico que os concorrentes estão fazendo é que falta gente. Quando se falou de educação, falaram que falta professor, o candidato Arruda falou que vai nomear 1.000 professores. Agora estamos falando de saúde, o candidato Kiko Caputo está falando que falta médicos, que precisa de um choque de gestão. Então, está todo mundo prometendo nomear muita gente e dizendo pouco sobre como vai fazer isso. A gente sabe que o DF está sob
uma pressão orçamentária muito grande aí por causa do caso do BRB. Não sabemos ainda, né, se o DF vai ter condições de nomear tanta gente quanto está sendo prometido pelos candidatos, Maria. É isso, e a gente está caminhando ali, né, já para o fim desse segundo bloco de perguntas desse debate da TV Band. Daqui a pouquinho entramos já na reta final. Gostaria da avaliação do Saulo sobre, né, essas perguntas que foram feitas agora, Saulo. Como a avaliação, né? Quem foi que saiu melhor? Quem foi que falou ali coisa que é impossível de acontecer aqui no DF, Saulo? Para quem está acompanhando, assim, inegavelmente foi o melhor bloco, né? Que realmente os candidatos ali puderam falar dos problemas que afetam o cotidiano da cidade. Sobre transporte público, ali a gente falou, a Isa falou muito sobre a segurança pública, o Rafael trouxe a questão da saúde, e um tema aqui que foi perguntado ao Leandro Graz é a questão do trânsito, né? Da mobilidade. E que faz muito casamento com o entorno também. Veleda comentou da questão da saúde pública, que os hospitais aqui do DF eles são esmagados, né, por essa pressão do entorno, mas também isso também tem muita relação, a população do entorno também sofre muito com a questão do transporte público, né? As passagens do entorno, elas são caríssimas. Uma passagem para Lusiânia, assim, ela passa de 10, 12 reais. Imagina uma pessoa por dia aqui fazer esse itinerário todos os dias, né? Então, aí o Leandro Graz aqui, ele fez algumas promessas, dizendo que tem que se ampliar, tem que se fazer mais estações do metrô, tem que botar mais VLT, mas é como o Rafael Veleda disse, né? O DF sofre uma pressão orçamentária muito grande aí, então a gente não sabe como esses candidatos vão conseguir desenvolver todos esses projetos. Mas a questão do entorno é uma questão assim que eu acho que deveria ser mais debatida, principalmente a questão da saúde pública e do transporte público, né? Porque quem mora nessas cidades assim acaba passando 2, 3, às vezes até mais horas dentro de um ônibus. Então esses candidatos precisam aí de encontrar quem for eleito, né? Encontrar uma solução assim, junto com a União, junto com o governo de Goiás, criar um consórcio para que esse problema aí seja pelo menos minimizado, né? Resolver vai ser difícil, mas pelo menos a gente conseguir aí dar um respiro para essas pessoas que moram aqui nos arredores da nossa cidade e que desfrutam aqui dos nossos serviços. Isa, sua avaliação, então, sobre esse segundo bloco, né, com perguntas dos eleitores diretamente para os candidatos. O que você achou, né, a sua avaliação sobre as respostas que foram dadas e o que é possível, né, fazer tudo isso que eles estão falando, porque agora é o momento que a gente escuta milagres, né? Não sabe se o céu vai subir, se a igreja vai descer, mas é porque eles começam a fazer diversas promessas nesse momento. Existem promessas que são viáveis, mas também existem promessas que é quase impossível que aconteçam. Marília, como o Saulo disse, né, assim, nesse momento, primeiro, o que a gente precisa entender, o orçamento do Distrito Federal é um orçamento robusto, ou seja, o Distrito Federal tem previsto para 2027 mais de 70 bilhões de reais para gerir todos os serviços públicos aqui da capital do país. O Distrito Federal, por ser a capital da República, tem aquele fundo constitucional do DF, né, o famoso fundo constitucional, que já foi questionado algumas vezes no Congresso Nacional, porque alguns estados querem uma fatia desse recurso, claro, mas o DF, por ser a capital da República, por abrigar todas as embaixadas de países estrangeiros, por abrigar também a sede dos 3 poderes, então Brasília, o Distrito Federal, tem esse orçamento robusto que ultrapassa a cifra de 70 bilhões de reais aí no ano de 2027. Mas o Distrito Federal também tem um gasto muito alto com todos os serviços que são considerados essenciais e que não podem ser cortados. Por exemplo, com o funcionalismo público. O servidor do Distrito Federal, ele tem um custo, né, assim como todos os servidores, mas tem um custo e esse custo ele vai aumentando a cada ano e isso precisa ser coacionado aí com os outros gastos, né? O Distrito Federal tem um gasto muito alto com o transporte público, é um gasto bilionário
salário mensal, e isso já foi alvo de questionamento, né, pelo Ministério Público, isso é revisto, tem vários pedidos para que isso seja revisto, né? E acho que esse também deve ser um ponto aí do próximo governador ou governadora do Distrito Federal, essa análise dos gastos com o transporte público, com os outros serviços, os outros contratos, tem a questão do modelo de gestão do IGES, né? O modelo de gestão do IGES é um modelo diferenciado que foi iniciado ali no fim do governo de Rodrigo Hollenberg e que foi ampliado no governo de Ibanez Rocha nos últimos 7 anos, mas tem candidato aí dizendo que não concorda, né? Que pretende acabar com isso, candidato também querendo cortar cargo comissionado, querendo inaugurar mais hospital, querendo fazer mais escola, querendo melhorar tudo. Então, assim, mas o Distrito Federal tem um orçamento fechado, é um orçamento robusto, como eu falei, não é um valor irrisório, é um valor alto, mais alto do que de outros estados. Então, é preciso equacionar e tentar colocar ali, tentar fechar essa conta, né? E cortar, claro, aparar as arestas. A Celina, assim que assumiu o governo ali no final de março de 2026, disse que tinha um rombo de mais de 2 bilhões de reais. Na verdade, quem falou foi o secretário de Economia dela, o Valdivino de Oliveira, mas disse que tinha um déficit de 2 bilhões de reais aí negativos na conta dos cofres públicos, mas na sexta-feira agora, 4 meses depois, eles apresentaram um balanço dizendo que, na verdade, agora as contas estão positivas porque eles fizeram aí um ajuste fiscal. Se isso vai se manter até o fim do ano, a gente precisa ver para saber se isso de fato vai se concretizar até dezembro de 2026, quando a gestão vai ser, esse mandato atual vai ser finalizado. Mas é isso, a gente vai ter que ver aí dos candidatos esse malabarismo, né? Porque tem dinheiro? Tem. Dá para fazer? Vai ter que definir quais serão as prioridades. E tem aquele ponto também importante, Banco de Brasília. Se o Banco de Brasília quebrar, se o Banco de Brasília precisar de recursos do Caixa do Distrito Federal, aí a situação vai mudar de figura, sim. É isso, né, Isadora Teixeira? A gente começou agora o terceiro bloco lá no debate aqui do Distrito Federal, onde nós vamos ter ali perguntas dos candidatos para os candidatos. Nesse primeiro momento, Paula Belmonte pergunta, então, para Celina Leão, questão voltada sobre o BRB. O Saulo Araújo vai comentar, vai trazer mais detalhes para a gente, então, sobre essa terceira rodada, né, Saulo? Antes dessa terceira rodada, eu queria trazer uma curiosidade aqui. A gente está com um repórter, o João Paulo Nunes, repórter de cidades. Ele captou lá uma cena curiosa, né? Que os convidados no auditório, alguns candidatos, tá lotado lá no Sesc de Ceilândia, começaram a vaiar Celina Leão depois desse último bloco, né? E a Celina Leão, ela teve o pedido ela pediu um direito de resposta, mas acabou sendo indeferido. E nesse momento agora, a Paula está perguntando para a Celina sobre a questão do Banco Master, né? Então, a gente começou já encerrando esse terceiro bloco aí de forma mais quente aí. E eu acho que, segundo os embates vão começar a ser um pouco mais, voltar a ser mais intensos e provocativos. É isso. Aqui no DF nós já estamos no terceiro bloco aí, como o Saulo trouxe pra gente, né? Uma temperatura um pouquinho mais alta, principalmente por conta dessa questão do BRB. Mas agora nós vamos lá para